Boa tarde, bem-vindos a mais um live da Exame Informática, mais um não, porque esta é uma edição especial, até porque já sabem que os nossos lives habitualmente são às 17 horas, às 5 da tarde, e hoje estamos a fazer este live às 3 da tarde. Isto porque temos um live especial, porque tenho comigo, se tudo a correr bem, o Henrique Sanches. Olá, boa tarde, Henrique. Já Boa está. tarde, Boa Sérgio. tarde, tudo bem consigo? Tudo Muito bem? obrigado por Bem. ter aceitado mais uma vez o nosso convite. O Henrique já é um habitué nestes nossos diretos sobre mobilidade elétrica e hoje a ideia é explicarmos às pessoas um pouco o que será um ENV 2020. Um ENV, já agora, para quem não conhece, é o Encontro Nacional dos Veículos Elétricos, um grande momento para a mobilidade elétrica em Portugal, um grande momento que tem acontecido nos últimos anos. Henrique, este ano, quais são as ideias para este encontro? Ora, sim, senhor. Boa tarde, muito obrigado, Sérgio, pelo convite à Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. Bom, o Encontro Nacional de Veículos Elétricos, o ENV, este ano em Lisboa, tínhamos imensas expectativas para o encontro, porque Lisboa tinha sido nomeada Capital Verde Europeia 2020 e, portanto, e era a capital do país e Claro. finalmente chegávamos a Lisboa com o nosso encontro, depois de percorrer Coimbra, Porto, Leiria, Torres Vedras. Bom, em março surgiu-nos o que todos nós já conhecemos, não é? O coronavírus e a doença, a Covid-19, que veio um bocadinho perturbar tudo aquilo que estava pensado para a totalidade do ano. No Mas entanto, conseguiram manter o evento, o que já por si. sim, teve que ser adiado. Inicialmente ele estava marcado Sim. para dia 25 e 26 de julho. Nessa altura não foi possível ter tudo preparado. Realizámos um ENV online, digamos assim, que era um teaser, digamos, do que iríamos fazer. No ENV físico, que foi adiado para o próximo fim de semana, dia 19 e 20 de setembro. De qualquer forma, a própria doença e a pandemia e todas as situações de emergência e de contingência que temos vivido no país Claro. veio alertar as pessoas e despertar as pessoas para uma realidade, que é todos nós estamos a contribuir para a péssima qualidade do ar nas grandes cidades, nas grandes metrópoles urbanas, não é só a cidade, é toda a área metropolitana, mas também estamos a contribuir para a poluição que não tem fronteiras, como todos nós sabemos, e, portanto, eu faço a poluição num local e ela rapidamente se expande. E, Sim. portanto, isto alertou um bocadinho as pessoas de que, porque viram a cidade parada, obviamente pelos piores motivos, mas aperceberam-se que sem veículos com motor de combustão interna, sem aviões, sem os barcos de cruzeiro, a cidade era muito mais agradável, amiga das pessoas, as luzes do dia muito mais claras, o ambiente, a qualidade do ar melhorou substancialmente. Na Avenida da Liberdade chegou a melhorar 50% em relação aos registros anteriores à pandemia e, portanto, isto despertou de alguma forma as pessoas para que, espera aí, e se eu tiver um veículo elétrico? E se eu usar mais um transporte público elétrico, um comboio, um metropolitano, um elétrico de superfície, ou se eu usar uma mobilidade suave, sei lá, uma bicicleta elétrica, uma scooter elétrica, eu posso contribuir de alguma forma para me ajudar a melhorar a situação. Portanto, o Henrique considera que, apesar deste momento, e também por causa deste momento, há mais pessoas interessadas na mobilidade elétrica. É isso, no geral. Sim. Houve até casos curiosos. Houve casos de pessoas que nos contactaram a dizer: eu nunca tinha pensado em adquirir uma viatura elétrica, mas quero, porque eu tenho garagem, posso carregar o carro na minha garagem e escuso de me expor ao risco de contágio indo a uma estação de serviço, a uma área de serviço, ter que pegar em equipamentos que outras pessoas também manusearam e, portanto, eu passo eu próprio a controlar totalmente o carregamento do meu carro na minha própria casa. Obviamente para as pessoas que têm essa disponibilidade. Mas houve algumas pessoas que nos entraram em contato connosco, com a associação, por isso mesmo. E, portanto, houve aqui vários aspectos no meio do mal que esta situação nos trouxe a todos nós, que acabaram por nos trazer algo de positivo, digamos assim, para a mobilidade elétrica. Também confirmo isso, também no nosso lado, aqui na Exame Informática, recebemos mais mails destes últimos meses e houve muita gente que até nos dizia já estava a pensar na ideia do elétrico e agora com este momento, e houve de facto muitas pessoas a dar esse exemplo
da questão de evitarem ter que ir às bombas de combustível, poderem carregar em casa de forma mais segura. Portanto, acho que todos tivemos esta Sérgio, experiência. as próprias vendas mostram isso. Sim, A exato. hecatombe que se deram nas vendas dos automóveis ligeiros passageiros em geral, no país e no mundo todo, Uhum, em Portugal, os veículos elétricos tiveram uma resiliência fantástica, claro. as quedas foram muito menores que nos outros veículos, rapidamente recuperaram, neste momento já estão com crescimentos quase na ordem dos 100% em relação ao Ao mês ano passado, homólogo sim. anterior, e os veículos com motor de combustão interna continuam com crescimentos negativos em relação ao mês homólogo. Portanto, Já agora, as vendas mostraram isso mesmo. Já agora uma coisa que se nota também com quem, como nós, falamos com alguma regularidade com as marcas automóveis, é que estes dados, esta resiliência e até crescimento dos veículos elétricos este ano versus quedas quase de 50% desde o início do ano do mercado global, Sim. também despertou em alguns responsáveis das marcas automóveis a ideia que isto de facto é para levar a sério e acelerou um pouco, porque eles, se virem os elétricos a crescer, é aí que tem que apostar, não é? Portanto, tem mudado um bocado o mercado também para aí, não é? Claro. Mas Acelerou muito sim, mesmo alguns importadores portugueses e concessionários de várias marcas sim. aceleraram os seus processos de transição, que alguns já tinham a decorrer, justamente por causa disso, porque ficou mais visível para todos que o futuro está na mobilidade elétrica e não nos combustíveis fósseis. Ok, Henrique, mas voltando aqui ao Vamos a nosso isso. objetivo deste direto, Vamos a isso. que é o ENF, o Encontro Nacional, já sabemos que é em Lisboa, já sabemos que é neste próximo fim de semana, na Praça do Império, salvo erro, correto? Em Belém, em Em Lisboa, Belém. exatamente. Como é que as pessoas. Há umas inscrições abertas? É Sim, isso? senhor. Para utilizadores? Só para explicar Vamos, como as pessoas ok, perceberem como é que sim, isso senhor. funciona. Portanto, o Encontro Nacional de Veículos Elétricos, apesar do nome que tem, é um evento aberto a toda a gente. Não é Sim. necessário ter um veículo elétrico para ir lá, porque, aliás, uma das razões da existência do próprio ENV, além da troca de experiências entre os utilizadores, é captar mais pessoas para adquirir um veículo elétrico. E, portanto, o ENV, nós temos no nosso portal, no www.uve.pt, temos uma Estou a ficha mostrar de a imagem inscrição agora. Estou a mostrar agora a para o imagem, sim. ENV, para o Sim. Encontro Nacional, em que, se vier ao encontro com um veículo elétrico, e quando eu digo elétrico, é um veículo 100% elétrico, ou um veículo híbrido plug-in, seja de 4 ou de 2 rodas, desde que seja matriculado, terá que ser um veículo elétrico matriculado. Se fizer essa inscrição prévia, tem um corredor de acesso ao local, que será de fronte do Mosteiro de Jerónimos, em que entrará diretamente com o carro, apenas bastará dizer qual é o seu número de inscrição no ENF. Isto é para agilizar o processo de entrada no recinto e, ao mesmo tempo, evitar demasiados contactos ou trocas de papelada. Portanto, é dito o número, a pessoa recebe o kit participante, e um dos objetivos é podermos controlar quantos kits precisamos. Neste momento já ultrapassamos as 200 inscrições. A pessoa recebe um kit participante, que basicamente terá um boné, terá uma t-shirt, terá aquilo que terá uma máscara também, terá, enfim, aquilo que as diversas marcas presentes no encontro quiserem oferecer aos participantes. O Henrique Terá falou uma agora, entrada... já desculpa interrompê-lo, mas Diga. isto calhar é importante para as pessoas, não é? Falou da máscara, eu também estava aqui a ver no vosso site as regras de segurança, não é? Conduta, sim. Portanto, isto se calhar é importante salientar, porque as pessoas, neste momento, sabemos que há muitas pessoas com receios de eventos públicos, físicos, e se puder explicar um pouco mais como é que isto vai funcionar em termos de segurança, Portanto, para dar maiores garantias às pessoas, se calhar isso é importante já agora. Okay. O evento, o Encontro Nacional, rege pelas normas que estão em vigor face ao estado de contingência que vivemos em todo o país e que já vivíamos em Lisboa até anteriormente. O que é que isto quer dizer? Uso obrigatório da máscara, higienização frequente das mãos. No caso dos equipamentos, dos carregadores, haverá álcool gel disponível para higienizar antes e depois do manusear do respectivo cabo para pôr o carro a carregar. Haverá e também higienização por parte das marcas antes e depois de qualquer test drive. Portanto, isso é uma coisa que as marcas já fazem hoje em dia nos concessionários e nos stands durante os test drives. Portanto, o carro é higienizado, é utilizado, quando vem de um test drive é de novo higienizado. Isto vai provocar o quê? Vai provocar muito menos test drives
do que fizemos no ano passado, por exemplo. Sim, Mas sim. são normas que temos que cumprir escrupulosamente. Vai haver corredores unidirecionais de deslocação das pessoas, portanto, com setas bem identificadas no chão, para as pessoas não se cruzarem umas com as outras, Perfeito. e são proibidos os ajuntamentos de mais de 10 pessoas. Haverá um conjunto de voluntários da associação, mas haverá também elementos da Polícia Municipal de Lisboa que, obviamente, controlarão toda esta situação e tentarão que não se verifique nenhuma destas situações. Mas também os stands e os expositores estão informados. Por exemplo, num stand onde haja um atrativo qualquer, um novo modelo, por exemplo, é natural que se pudesse juntar lá algumas pessoas. Terão que estar limitados às tais 10 pessoas máximo por expositor. Falou aí Portanto, essas regras são todas. Haverá vários cartazes espalhados pelo recinto. Além desta entrada para os veículos elétricos, haverá uma outra entrada, um pórtico, mesmo de frente da entrada principal dos Jerónimos, esse sim para quem se deslocar a pé. E, portanto, estas duas entradas, obrigatoriamente, a partir daí, as pessoas terão que entrar no recinto com máscara. Se alguma pessoa não tiver máscara, obviamente, será aconselhada a colocar a máscara ou a abandonar o recinto. Okay. Indicou que tem o apoio da Polícia Municipal, mas também porque há também aqui o apoio da Câmara, não é? A Câmara associou-se ao VE aqui na organização deste evento, correto? Sim, o evento é uma organização da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, da UVE, com o apoio institucional da Câmara Municipal de Lisboa, nas duas vertentes, que é como Capital Verde Europeia 2020, mas também no âmbito do programa da Semana Europeia da Mobilidade, que este ano o tema justamente é mobilidade elétrica, emissões zero. Portanto, é o lema geral da Semana Europeia da Mobilidade. A Câmara Municipal de Lisboa tem-nos apoiado na edificação de todo este espaço e depois no controle de todo este espaço, e é um apoio imprescindível, sem o qual nós nunca poderíamos fazer. Nós temos que ter sempre o apoio da autarquia onde estamos a realizar o evento. Ok. E o que é que as pessoas podem... há aqui dois tipos... Podemos dividir, se calhar, os visitantes em dois grandes grupos, não é? Sim. O grupo, se calhar, de pessoas que já foram a outros eventos em anos anteriores e já estão um bocadinho dentro deste assunto. Mas para aqueles que não sabem, o que é que se pode ver neste encontro? O que é que se pode aprender? O que é que tem para mostrar aos interessados na mobilidade elétrica? Ok. O evento, normalmente, o Encontro Nacional de Veículos Elétricos tem 3 componentes. Os utilizadores, que vão para partilhar experiências, para falarem, para discutirem sobre os temas da mobilidade elétrica. Depois, obviamente, a exposição dos veículos elétricos, dos carregadores, das empresas que fornecem energia, enfim, toda a panóplia de empresas ligadas à mobilidade elétrica e as famílias, para um conjunto de atividades para os mais pequenos e para os menos pequenos, para os maiores, que este ano, infelizmente, não vamos poder disponibilizar. Portanto, nós tínhamos anteriormente carros elétricos, carrinhos de choque elétricos, chamados bumper cars, motas de trial elétricas. Sim. Todo esse tipo de atividades para as famílias ou para os mais pequenos, este ano, pelas razões óbvias, nós não as poderemos ter. Portanto, o que é que vamos ter? Vamos ter uma zona de exposição, 9.000 metros quadrados de exposição, num espaço total do ENV de 40.000 metros quadrados. Portanto, temos espaço suficiente para acomodar os nossos visitantes. Muita gente, sim. Exatamente. Nos 9.000 metros quadrados de exposição, vamos ter 40 expositores, é um novo recorde do Encontro Nacional de Veículos Elétricos, e fundamentalmente são marcas de automóveis, de motas, de scooters, de bicicletas e de cargo bikes, todos veículos elétricos. Vamos ter também algumas novidades em termos de carregadores. Concretamente, há uma empresa de carregadores, Lug Energy, vai apresentar uma novidade em primeira mão. Vamos ter também toda a panóplia de SEMs, OPCs, que irão mostrar toda a oferta que tem neste momento, quer das suas redes de carregadores, quer da oferta que têm tarifários para a mobilidade elétrica. Já agora, só para dizer que no site, eu fico ao grupo Facebook da OVE, está, e no vosso site está já a agenda, não é? Portanto, a agenda para dia 19 e dia 20. Entre as novidades, Henrique, eu sei que há umas novidades importantes mesmo a nível de veículos, que se calhar
é o que provavelmente atrai mais interessados, não é? Diria eu. Sim. O que é que nos pode dizer sobre isto? Porque há aí uns, pelo que eu percebi, o ENV deste ano também vai ser palco para apresentações, por assim dizer, nacionais, estreias nacionais de alguns veículos. Sim, andam aí uns rumores no ar, não é? Não se pode dizer ainda, é isso? Não, vamos ver. Este ano Sim, criámos um Media Day, sim, que será um dia dedicado à comunicação social. sim. Haverá um conjunto de marcas Estaremos que lá, irão, nós estaremos lá. Já exatamente, a Exame Informática estará lá e fará em direto a apresentação dessas novidades. Mas podemos já adiantar que no dia 19 e no dia 20, quem nos visitar poderá testar o novíssimo e muito aguardado Volkswagen ID3, que boa. estará presente Sim. com várias unidades de test drive e poderá ser experimentado e observado. Mas Ou seja, também será a vamos primeira ter oportunidade dos portugueses experimentarem esse carro em concreto, por a exemplo. primeira é a apresentação oficial no Media Day do Volkswagen ID3 e depois no ENV é a primeira oportunidade que as pessoas terão de poder experimentar o carro. De qualquer forma, os primeiros clientes da First Edition do ID3 da Volkswagen irão receber no Media Day as suas viaturas. Mas pronto, esse é um Media Day dedicado às novidades e além, já referi o Volkswagen ID3, vou referir as outras, é o Mazda MX-30, Sim. serão os dois PHEVs da marca Renault, portanto o Captur e o Megane, é o PHEV da Kia, o Exceed, O Exceed, e é também o PHEV da Opel, o SUV. não é o da Opel, desculpa, é o Citroën, o C5 Aircross. Ok, O ok, Aircross. ok. Vamos ter também a tal novidade da Lug Energy, o tal Sim. carregador absolutamente inovador, e vamos ter a primeira confirmação da parceria que fizemos com a EDP Comercial e a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, das primeiras vantagens que vão ser disponibilizadas para os associados da UVE. Portanto, isto referente ao Media Day. Sim. Durante todo o encontro, além destes veículos que eu referi, vamos ter praticamente todas as marcas. Eu diria mesmo que todas as marcas estarão presentes, algumas representadas diretamente, outras por concessionários, e vamos ter, desde empresas de fornecimento de energia, como sejam a EDP Comercial, a Galp Electric, a Prio, a Mio, a Copérnico e outras. Vamos ter os fabricantes de sistemas de carregador, como seja a FASEC, a Voltier, e a UCharge, enfim, um conjunto é todo o de empresas. ecossistema que estará lá. Portanto, Todo o ecossistema da mobilidade elétrica estará lá. O ENV é, de facto, o evento mais diversificado dedicado à mobilidade elétrica e que tem a componente dos utilizadores. Portanto, sim, que são os tais momentos que aí aparecem a seguir à abertura, sim, que é o conheço ao veículo, e temos às 11 horas a Nissan, às 12 horas a Hyundai, às 2h30 as motas, scooters, em sim. particular a NIO, e às 15h30 a Renault, e depois às 16h30 os carregadores, fichas e dúvidas gerais. Portanto, estes momentos são feitos não pelas marcas, mas por nós, por utilizadores que tenham aquele veículo, seja aquele automóvel, seja aquela moto, ou disponham aquele carregador, e, portanto, vão dizer porque é que adquiriram aquele veículo, como é que o utilizam, qual é os custos que têm, qual é a poupança efetiva que têm e, portanto, estão disponíveis para qualquer pergunta e para qualquer dúvida. Ou seja, utilizadores reais, livres do marketing Exatamente. normal dos vendedores das E marcas. se for caso para criticarem, também vão criticar. Também vão criticar. Fizeram, não é? Sim, como é normal nestas coisas. Muito bem. Portanto, já percebemos que as pessoas neste aspecto, por exemplo, quem nunca usou um veículo elétrico pode ter aqui a oportunidade de experimentar o carro, de escolher o seu operador de energia para os carregamentos na rede pública, de ter informações sobre carregadores extra que possa instalar em casa, por exemplo. Portanto, fica aqui com uma imagem de todo o ecossistema. Portanto, acho que é uma boa oportunidade tanto para quem tem um carro elétrico, um veículo elétrico, pode não ser um carro, e queira, por exemplo, escolher um carregador para ter em casa, um extra, ou o que seja, como sobretudo para quem não tem nenhum veículo elétrico, pode ter logo uma ideia total no mesmo sítio. Isso em termos de segurança até é bom, porque em vez de ir a 4 ou 5 sítios diferentes, está lá tudo. Está lá tudo, não é? Está Já lá agora, tudo. deixe-me referir que no domingo temos depois, para conhecer o veículo, sim, a Peugeot às 10h30, ao meio-dia a BMW, o desfile e depois às 5 da tarde outra vez os carregadores. Esse se duplica, porque há muitas dúvidas, eu posso carregar em casa, eu tenho potência suficiente,
Sim, tenho que dos instalar uma custos. wallbox, posso carregar numa ficha doméstica, enfim. Estamos lá disponíveis para isso tudo. Há duas situações. No sábado, às 18 horas, a tertúlia elétrica e no domingo, às 15h30, o desfile elétrico. Estamos pendentes, obviamente, nestas duas situações do tempo. Todo o recinto será open, será aberto. Estes momentos dos utilizadores para conhecer os veículos será em espaço aberto, apenas com sombreamento solar, mas totalmente aberto. O número de pessoas que poderão assistir estará bem identificado e, portanto, elas não poderão juntar-se junto ao palco. Haverá um pequeno palco, ligeiramente elevado, onde estarão as pessoas e as viaturas. Portanto, em relação à tertúlia elétrica, vamos fazê-la, mas vamos ver como é que o tempo nos ajuda, se o São Pedro nos ajuda no meio disto tudo, e em relação ao desfile elétrico também é uma situação semelhante. Portanto, vivemos tempos de exceção e, portanto, temos que estar sempre prevenidos para um plano de contingência, um plano B, poder ter que avançar. Mas este é o programa, todos estes momentos são em open space, haverá um street food também relativamente limitada, para não provocar também muitos ajuntamentos, mas haverá, é um espaço, estamos a falar de Belém, existem inúmeros restaurantes, inúmeros cafés, inúmeras planadas, portanto não há dificuldade das pessoas. Estamos a falar de um jardim enorme, com muita sombra, com muitos bancos, portanto as pessoas podem vir, não há nenhum tipo de constrangimento e, como eu já referi, haverá elementos da organização e elementos da Polícia Municipal que velarão para que todas as normas sejam cumpridas. Sim, nesse espaço não me parece que haja problemas em termos de segurança, porque é de facto um espaço muito amplo e as pessoas podem aproveitar para dar um passeio de fim de semana dentro da segurança que se exige neste momento e conhecer um bocadinho este mundo dos veículos elétricos. Acho que sobre o ENV já está mais ou menos explicado. Já agora queria aproveitar a oportunidade que está aqui o Henrique, falarmos um bocadinho sobre a situação atual. Ainda há uns dias estava a ler um texto seu que teve a habilidade de escrever para o nosso. Nós estamos aqui a preparar um dossiê especial sobre mobilidade elétrica que vai sair na próxima exame informático, 20 e tal páginas sobre mobilidade elétrica. E voltando um pouco ao que falamos um pouco no início, que é o momento em que vivemos, está a vir isto um pouco como um acelerador, apesar dos problemas trazidos pela pandemia. Continua a ter essa ideia que este movimento para a eletrificação já não tem retorno. Eu julgo que sim, eu julgo que todos nós estamos neste momento mais sensibilizados e quanto mais não seja, alguns de nós até já poderão estar um bocadinho fartos quando ligam a televisão de ouvir sempre as mesmas coisas. Pois. Mas o que é certo é que a situação é gravíssima nos Estados Unidos, no Brasil, já foi na Austrália, no centro de Portugal também estamos a deparar-nos com incêndios pavorosos, já foi na Grécia, já foi na Sibéria, já para não falar das inundações no Bangladesh, na Índia, já para não falar das migrações, dos refugiados. Ainda ontem tivemos a notícia terrível da questão foi tratado mais uma quebra brutal no gelo. Exatamente. Portanto, tudo isto junto aponta-nos para que a humanidade está a ir numa direção que pode pôr em risco, e estas são palavras minhas, não é a opinião da associação, pode pôr em risco o próprio futuro da humanidade. Eu recordo que uma notícia que foi ontem publicada sobre o descobrimento da Fumina ou Fumismina em Vênus, e eu ouvi um cientista que disse o que hoje temos, Vênus, pode ter sido um planeta habitado e que de repente o ser vivo que lá vivia destruiu, ficou sem condições de sobreviver e portanto ficaram apenas estes resquícios de vida no planeta. E ele deu como referência que, se não tivermos juízo, nós podemos transformar a Terra no futuro numa Vênus. E, portanto, para isto tudo vai-nos alertar. É preciso fazer algo. As pessoas às vezes dizem, mas o que é que eu posso fazer? Não podemos fazer imensas coisas. Nós já fizemos, no período de emergência, nós fizemos isso tudo, mas fizemos porque estávamos obrigados a fazer. Fomos obrigados, sim. Não consumimos, não comprámos aquilo que era fútil e inútil,
não andámos a fazer viagens de avião absolutamente inúteis, enfim. Isso. Portanto, há um conjunto de situações, e neste momento quer a União Europeia, quer os vários governos nacionais, quer também os governos das próprias cidades, estão a tomar um conjunto de medidas, e elas vão rapidamente ser implementadas, julgo eu, a partir de 2021, sobre não faz sentido, e nós vimos que é possível, como estamos hoje aqui a fazer esta conversa, volta e meia, Sim. centenas ou dezenas de pessoas reunirem-se para uma conferência, para um congresso, para uma palestra, para uma reunião de uma entidade pública ou privada ou de uma empresa. Não faz sentido o custo que isso tem em termos ambientais. Quando isso pode ser substituído ou deverá ser substituído pelo transporte ferroviário de alta velocidade. E no interior do nosso país, só para falar do que é Portugal, não faz sentido, se calhar, irmos de avião para o Porto ou para Faro, deveríamos era ter uma linha ferroviária em condições e que nos permitisse fazer essa deslocação em ferrovia elétrica ou, eventualmente, em viatura elétrica, porque hoje em dia a rede de carregamento já nos permite essas deslocações. Deixe-me só fazer uma à parte em relação à rede. Que é Sim, temos aqui uma pergunta já sobre a rede, mas é o normal. Mas cresceu bastante, não é? Está a crescer bastante. Vamos lá ver. Há sempre os descontentes. Sim. Há sempre os incrédulos. Há sempre os velhos do Restelo e alguns são novos. Já? Há os novos do Restelo. Só Sim. Pensam velho, mas eles são novos. E vamos lá ver. Esse tipo de gente vai continuar a falar. A caravana vai andando. Não há problema nenhum. O que é que a rede este ano nos mostrou? Eu tenho aqui os últimos números e nós neste momento temos 465 postos de carregamento rápido e ultra rápido instalados em Portugal. Considerando aqui os ultra rápidos, os destination chargers, os supercarregadores, os supercarregadores da Tesla e alguns outros que estão a começar a ser instalados na rede pública de carregamento gerida pela Mobié. Portanto, temos 465. Isto é impensável. O Sérgio sabe. Isto não é em agosto de 2016. Tínhamos 5 carregadores em todo o país. Estamos a falar de 4 anos. Em 4 anos passámos de 5 para 465. E este número está desatualizado. Porque eu tenho conhecimento que há um conjunto de entidades privadas que vão avançar rapidamente para a instalação de postos de carregamento rápido e não só, e postos de carregamento normal, numa forma que podemos considerar uma rede privada de carregamento. Tem havido também alguma celeuma em relação às redes privadas de carregamento. Nós defendemos que a rede pública de carregamento é fundamental. E sem essa rede pública, hoje não teríamos postos de carregamento nas mais diversas cidades e vilas de Portugal, que já temos. Alguns ainda não estão totalmente ligados, mas já os temos. E essas redes, o caso da Tesla é paradigmático. Se não houvesse uma rede privada para os Teslas, os milhares de Teslas que existem neste momento em Portugal, carregavam na rede pública. Eles carregavam na rede pública. A rede pública não suportava. O mesmo está a acontecer com a POS, por exemplo, que já instalou 2 carregadores rápidos no norte do país, mas vão surgir os táxis descaracterizados, por exemplo, ou com empresas privadas grandes. Os TVDs, os próprios táxis, mas vão surgir redes privadas ligadas às grandes superfícies será anunciado quinta-feira de manhã a inauguração ou a abertura da primeira rede privada ligada a uma grande superfície em Portugal. Portanto, essas redes privadas terão, obviamente, a função de complementar a rede pública de carregamento. Nós todos sabemos que a rede pública de carregamento atualmente não consegue suprir todas as necessidades, se bem que já supre grande parte das necessidades. Portanto, estas redes privadas vêm, por um lado, impor alguma aceleração à instalação de uma rede privada robusta, com capilaridade suficiente, que consiga chegar a todo o país, com duplicação de carregadores onde isso seja necessário e viável, e neste momento há várias localizações que já exigem uma duplicação de carregadores. Vão surgir os primeiros hubs de carregamento, as estações multicarregadores. Na cidade de Lisboa vão surgir 3, uma na zona de Algés, uma na zona de Campo Grande e uma na zona do Parque das Nações. Mas vão surgir estações agora, de carregamento... Só para ficar claro, esses hubs, para quem não percebe muito do assunto, são, no fundo, é uma estação que, em vez de ter só um posto, tem vários, não é? Tem várias potências. Sim, terá entre 2 e 4 carregadores rápidos, 50 kW, e depois terá
6, 8, 10 Sim. carregadores normais de até 22, alguns de 11 e outros de 22 kW. Mas, Evitar portanto, aquela situação de chegar e ter que ficar à espera. e ficar à espera. Exato. É evidente que hoje em dia já existem tantos carregadores que mesmo, por exemplo, a autostrada A1, se eu chegar e tiver carregado, estiver ocupado, eu posso passar para o seguinte. Sim. Todas as áreas de serviço da A1 têm um carregador rápido instalado. Com exceção de Antoine, direção norte-sul. Há aqui o Fernando Batista que está-se a queixar da A8, por exemplo. Mas, exatamente, A8, aí está. A A8 é uma das autostradas que não tem nenhum carregador rápido. É uma. Sim. Não existe fora da A8 em Évora, mas na A8 não existe. Exatamente. Aliás, portanto, ou até tem um, mas não funciona, não é? Acho que até tem um, mas não funciona. Salvo erro. Na A8 mesmo. Não, eu julgo que não. Na A8 eu julgo que não. Mas pronto, ó Sérgio, vamos lá ver. A Mobier e o Estado e o Governo, quando lançou o projeto piloto, que era para durar 1 ano e meio, acabou por durar 10 anos, o que tentou foi expandir ao máximo a rede, equilibrá-la junto garantir uma cobertura nacional, sim, garantir uma cobertura. De referir, por exemplo, que os Açores têm mais de 20 carregadores rápidos neste momento já instalados. Portanto, é uma zona do país que aderiu muito rapidamente à mobilidade elétrica. E tinha quase, e não tinha nada ainda há poucos anos. E não tinha nada. E está a fazer um fantástico trabalho, inclusive com um projeto piloto de Vehicle to Grid, portanto, os próprios carros, os próprios veículos a alimentarem a rede com as suas baterias, e tem uma grande vantagem que é, pode gerar a própria eletricidade. Só para desculpa interromper, mas este aqui depois passa as perguntas. O Pedro Gomes perguntava se a estação de serviço, porque falamos da A1, da estação de serviço de Milhada tem. A estação de serviço de Milhada tem. Já carreguei lá várias vezes, mais que uma vez até. Sim, eu há bocado referi Antoine, não. A Milhada é que só tem sul-norte e não tem norte-sul. Antoine tem nas duas direções, norte-sul. E Linda a Velha não há qualquer carregador, mas também nesta zona... Em Linda a Velha eu posso referir, porque que eu próprio a confirmar. O Conselho de Oeiras vai ser rapidamente o primeiro conselho do país em termos de rede. Mas é mais um exemplo tipo Açores, passa de um conselho a zeros, não é? Quase, exato, zero. Que passou ao lado da Mobier. Sérgio, o Conselho de Oeiras tem o primeiro posto de carregamento rápido instalado em toda a Europa. Exatamente, na autostrada ali daqui. Olha, está em linha reta 300 metros de mim, aqui atrás. Se eu apontar para ali, está ali. Mas sim, mas não foi da Câmara, não era da Câmara, no Conselho. Sim. Que não evoluiu e que de facto havia fortes carências e curiosamente é um dos municípios onde temos mais associados no UVE, é o Oeiras. E portanto há bastantes veículos elétricos. O Oeiras fez um concurso, o concurso está fechado, os primeiros postos estão a ser instalados, vamos ver se quem incluindo ultra rápidos, é importante dizer. Algés, junto àquele jardim que está junto à Marginal, já lá pode ver o primeiro posto de carregamento ultra rápido, neste caso limitado a 160 kW, que vai estar ligado brevemente. Mas em Linda a Velha eu já vi 2 pré-instalações. Bom, há uma semana ainda não estava lá o carregador, mas eu sei, porque eles já foram comprados ao fabricante, que eles vão ser muito brevemente instalados, portanto é uma questão de instalar, ligar. São carregadores que exigem muita potência no local, são carregadores muito caros, que exigem uma instalação muito cara, mas eles vão existir e, digamos, carregadores de 160 kW já vão poder suprir um conjunto de veículos elétricos que estão a chegar ao mercado com possibilidades de carregar a 100, pelo menos a 100 kW. Portanto, vai duplicar e reduzir para metade o tempo de carregamento do veículo elétrico. Sim, estamos a falar em 200 km em 15 minutos, 200 por aí, 200 km em 15 minutos. Portanto, mas é curioso, como o Oeiras é um exemplo, como aconteceu com os Açores, se conseguir-se concretizar o plano que eu tive acesso da Câmara Municipal do Oeiras, vai passar do concelho um dos mais pobres para claramente para o concelho mais rico em termos de postos. Eu posso lhe dizer que os 2 operadores que ganharam o concurso já encomendaram todos os carregadores aos fabricantes e, portanto, alguns já estão instalados, como lhe digo, e outros vão estar instalados brevemente e ligados brevemente. Mas também posso referir, como novidade, que o Algarve prepara-se para dar um salto substancial também na instalação da rede pública de carregamento, concretamente o Concelho de Lolé, prepara-se para abrir um concurso também muito arrojado para a instalação de carregadores. Portanto, já para não falar da própria Madeira, que também vai abrir
e já tem neste momento também um projeto piloto a funcionar em Porto Santo, muito interessante, mas vai abrir também um concurso para a instalação de uma rede, ou para aumentar, porque a rede já existe aumentar a rede pública de carregamento. Portanto, nós o que estamos a assistir é à explosão da rede pública de carregamento, com potências cada vez mais elevadas, isso é fundamental para as pessoas poderem viajar, mas também à instalação, por exemplo, nos parques de estacionamento, subterrâneos ou de superfície, nas grandes superfícies comerciais, nas grandes hipermercados, estamos a ver... Centros de negócios, centros de empresas. Eu estou a dizer isto porque eu tinha aqui o Manuel Batista a dizer que em Queija já estavam num candeeiro, mas que ainda não está ligado. Que é outro esses são projetos piloto, há vários, já na Arruda dos Vinhos, já em Algés, já em Queijas, já em Guimarães. São projetos pilotos de candeeiros da via pública, com iluminação LED. Alguns têm a possibilidade de ter câmaras de CCTV, portanto, videovigilância. Também terão antenas de telecomunicações, 5G, e terão carregadores AC, carregadores normais, 22 kW, ou uma ou duas tomadas. São projetos pilotos, porque isso, as pessoas às vezes criticam sem saber. A iluminação pública em Portugal tem uma lei própria que impede essa eletricidade dedicada à iluminação pública de ser utilizada para qualquer outra coisa. E, portanto, muitas vezes são impedimentos legais, normas legais, que impedem que os projetos avancem. Portanto, esses são projetos piloto, estão a ser acompanhados pela DGEC, estão a ser acompanhados pela ERS, estão a ser acompanhados pela própria Mobié, estão a ser acompanhados pela UVE também, porque poderão fazer sentido como complemento da tal rede pública. Mas levanta alguns problemas legais. Já agora, por curiosidade, estamos na Quinta da Fonte e tínhamos aqui um desses carregadores embutido num poste, mas da mesma maneira que desapareceu umas semanas depois. São projetos pilotos, o objetivo é pôr, instalar, ver, testar, irem lá as entidades que podem no futuro vir a homologar ou a autorizar a sua instalação. E, portanto, aí são processos demorados. Eu vejo que as pessoas dizem, se todos os candeeiros tivessem uma tomada, ok. Eu costumo dizer, ideias não faltam, mas depois a realidade às vezes é o que é. Os candeeiros não faltam, seria uma solução complementar, volto a dizer, uma solução sempre complementar. Carregamento lento. Mas seria interessante, há zonas, vamos lá ver, há zonas das cidades, zonas mais antigas, ou mesmo não tão antigas, mas que não têm parqueamento, estacionamento em garagem, os prédios, serão soluções que nós já debatemos até com a Câmara Municipal de Lisboa, e eventualmente lançar um bairro piloto ou uma rua piloto na própria cidade que nos permitisse avaliar da instalação de um projeto destes. Mas, volto a referir, são projetos que levantam questões legais e a UV, por muita pressão que faça sobre as entidades oficiais, a UV é uma empresa, é uma associação sem fins lucrativos de pessoas que trabalham para o bono e, portanto, nós não temos a capacidade de modificar uma lei, não é? Tentamos. Sim. Outra coisa... connosco, Sim, outra coisa, estão lá para fazer a pressão, não é? Outra coisa, e dar as ideias, que às vezes também é importante. Muitas vezes é importante. Sim. Outra coisa que tem a ver com os custos. É uma dúvida que nos chega com frequência, nós tentamos responder, mas repete-se, que aqui já as pessoas também estão a falar desse aspecto, que tem a ver com a rede de carregadores que cresceu bastante, mas aqui há comentários de pessoas a dizer que os preços que estão a ser cobrados pelos operadores, pelos SEMs neste caso, e pelos OPCs, acabam por tornar pouco convidativo a utilização de um veículo elétrico versus os veículos de combustão. Isto é um bocadinho mito, mas já agora que estou aqui com o Henrique, se calhar pode dar a sua opinião sobre este tema. Toda a gente quer sempre mais barato e se calhar a questão de ter sido borla durante tanto tempo acabou por criar aqui algumas condicionantes das pessoas, não é? De qualquer forma, será sempre mais barato que a gasolina ou o gasóleo, exceto casos muito particulares e muito específicos. No geral, para os consumos médios de um veículo elétrico, de um veículo a gasóleo, de um veículo a gasolina, e para os preços médios do quilowatt-hora do gasóleo e da gasolina, é sempre, para percorrer 100 km, muito mais barato o veículo elétrico se carregado em casa e mais barato, não é muito, mas é mais barato,
se for carregado numa rede pública de carregamento rápido. Bom, sim. Dito isto, o que é que acontece em relação aos tarifários? Nós tivemos um projeto piloto, como disse, deveria ter demorado 1 ano e meio, demorou 10 anos. Portanto, durante 10 anos, as pessoas habituaram-se, e bem, porque estava aí disponível. Aliás, fazia parte também da motivação de atrair mais pessoas para a mobilidade elétrica, à gratuitidade dos carregamentos. Essa situação começou a ser revertida a partir de novembro de 2018, com a rede pública de carregamento rápido começar a ser paga. Depois, em abril de 2019, a rede pública em espaços privados de acesso público, portanto, supermercados, estacionamento, passar a ser paga. E a partir de julho foi feita, foi fechado, foi entregue aos vencedores do concurso os restantes 663 postos que estavam na via pública, espaço público de acesso público. Bom, esses postos têm alguns problemas. Alguns estão danificados, outros estão mesmo vandalizados, outros... Desatualizados também, tecnologicamente, sim. Exato, desatualizados, seguramente. E, portanto, os operadores que ganharam o concurso dos lotes, respectivos lotes, eram 11 lotes, que ganharam esses lotes, o que eles estão a fazer agora é, gradualmente, a assumirem aquele ativo, o carregador do lote que ganharam, e se o carregador tiver nas condições que eles achem ótimas de poder prestar o serviço, ligam, afixam o tarifário, ou ele tem que estar afixado no ecrã, ou pode estar afixado fisicamente, mas tem que estar visível. Se não estiver visível, não pode ser cobrado o custo de operação daquele posto, só pode ser cobrada a energia elétrica que for consumida naquele posto, que é o que acontece em alguns postos da rede pública atualmente. Portanto, este é um processo, quando já em julho foi o início da passagem destes 663 carregadores para a mão dos operadores privados. Portanto, o que é que vai acontecer a partir de agora? Ou já está a acontecer? Já está a acontecer desde julho, na realidade. Já está a acontecer. Existem operadores que cobram ao quilowatt-hora, outros que cobram ao minuto, e existem alguns que até têm alguns projetos mistos, alguns tarifários mistos. Entramos agora naquela, se calhar, na discussão do conhecimento por parte dos utilizadores, da questão técnica dos carros que têm, como é que devem carregar ainda. Os carros com energia alterna, que é aquela energia que nós temos nas nossas casas, que usamos numa tomada Chuco, mas que é a energia que é usada em todos os carregadores normais, seja na via pública, seja nas grandes superfícies, portanto, a corrente AC, essa corrente, apesar de haver um posto que, por exemplo, indique que tem uma potência de 22 kW, se eu lá chegar com um Leaf da primeira geração, eu carrego a 3.6. Se eu chegar com um Leaf da segunda geração, eu carrego, ou com um Leaf da primeira, mas com a bateria de 30 kWh, eu carrego a 6.6. Com qualquer outro Leaf. Se eu chegar com um BMW i3, eu carrego a 11. Se eu chegar com um Tesla Model 3, eu carrego a 11. Enfim, o que é que Zoe a 22 e por aí fora. Pronto, o Zoe é o único carro que consegue tirar o partido máximo de um carregador normal de 22 kW, porque ele carrega a 22 kW. Nenhum dos outros carrega. Existem alguns modelos do primeiro Tesla Model S que têm duplo charger, têm 2 carregadores de 11 e fica lá próximo. Conseguem carregar a 22. Sim. Mas mesmo os Model S e Model X da Tesla atuais carregam a 16.5. E o Model 3 a 11. Portanto, as pessoas ao comprarem uma viatura, e aí a associação está sempre disponível para esclarecer dúvidas, devem claramente tentar perceber qual é o carregador interno da viatura que estão a adquirir, para poderem carregar em AC, e qual é a potência máxima que a viatura pode carregar em DC, no carregamento rápido. Porque hoje em dia já existem, o padrão é 50 kW, todos nós sabemos, mas agora já existem alguns a carregar a 70, a 100 e a mais. Já agora, um bocadinho de publicidade do nosso lado, que eu vou aqui a mostrar para quem tem estas dúvidas, que é uma dúvida que chega-nos tantas vezes. Temos aqui no nosso site, Exame Informática, na parte de Volt, um guia de tudo sobre elétricos, onde explicamos exatamente isso, das potências, tudo carregar em casa, na rede móvel. O Exame Informático tem feito bastante bom trabalho, bom serviço, neste caso. Portanto, estamos, para quem tem essas dúvidas, porque às vezes é um bocadinho complicado, eu percebo, as pessoas não têm, de repente muda tudo, não é? E há dúvidas complicadas, porque há aqui, por exemplo, coisas como eu tenho um Leaf, eu no meu caso também tenho mesmo um Leaf, mas o utilizador que este é um erro, é uma dúvida que chega com alguma frequência, que é, tem carros que carregam só até 6,6, AC 32 amperes, não é? E depois vão a um posto de 11, não é? Um posto de carregamento normal de 11 e dizem,
como é que o posto é de 11, o meu carro é de 6,6 e só carrega 3,6? Porque isso ainda complica, porque a questão do Exato, trifásico exato, e exato, monofásico, temos isso aqui tudo explicado, portanto, porque seria agora um exato. bocado Mas ó, fastidioso Sérgio, explicar. vamos lá ver, com os combustíveis fósseis acontece, as pessoas é que Sim, já já, é já tão sabem, não é? comum, Exatamente. existe a gasolina sem chumbo, a gasolina com chumbas, a gasolina de 95 octanas, 98 octanas, o gasóleo plus, o gasóleo normal, enfim. Os postos rápidos para os caminhões. Exato, vamos lá ver. Existe também, só que nós, ou adquirimos um carro, bom, e neste momento gasolinas com chumbo já nem existe, não é? Nós sabemos claramente o que é que estamos e já vimos os nossos pais a fazer isto, a chegar à bomba, a meter a gasolina, a meter o gasóleo, não sei o quê. Portanto, está interiorizado. O que estamos neste momento a ver é algo disruptivo. É uma revolução na área da energia e da mobilidade. E é disso mesmo que estamos a falar. Portanto, existem pessoas que vão ter muitas resistências e que se calhar nunca vão. Quando apareceram os primeiros carros com motor de combustão, houve muita gente a dizer mal desses carros e Sim, continuar a sim. andar a cavalo, de Lembramos burro e de perfeitamente dos mula. cavalos. Sim, sim, sim. E essas pessoas continuaram a andar durante anos de burro e de mula, apesar de terem um dispositivo ao lado, que era um veículo com motor de combustão interna, muito mais vantajoso, até do ponto de vista económico, para eles próprios. Eu não fui assim há tantos anos, porque eu era criança e lembro dessa situação em que, em algumas zonas do país, não era fácil para combustível. Exatamente. Eu lembro do meu pai andar só porque era já 11 da noite, não chegar a tempo à bomba, ter que ir bater à porta de um senhor que conhecia o dono da bomba para vir carregar o combustível, por especial favor, vir um bocadinho à bomba por combustível, porque era aquela única num raio de muitos quilómetros e já passava da hora de fecho. Só que estas gerações mais novas não acompanharam isso. Sim. Muitos deles não. Eu também vivi isso com os meus pais. Uma viagem de Lisboa a Bragança era um tormento. Sim. Estamos a falar dos anos 60. Sim. Era uma viagem que tinha que ser planificada, senão não se chegava lá, ponto final. E demorava horas, horas e horas. Portanto, aquilo que estamos a viver, agora a um ritmo muito mais acelerado, é aquilo que vivemos há 70, 80 anos, 90 anos, com a transição do cavalo e do burro para o motor de combustão interna. Mas já agora que uma dúvida que acontece muito, para ficar claro, porque às vezes estamos dentro do assunto e esquecemos de tirar as dúvidas mais elementares. Sim. Aquelas dúvidas que nós estamos a falar da questão dos 11 kW, da potência, define a velocidade de carregamento, mas é importante que as pessoas tenham noção que carregam sempre. Atualmente não há problemas de compatibilidade entre postos e carros, que é outra dúvida que as pessoas têm. Sim. O que manda aqui para simplificar é que imaginemos que se fosse no posto de combustível, há mangueiras mais fininhas e mangueiras mais grossas. Como diria, neste caso, cabos. Neste caso, cabos. Como dizia aqui vi numa apresentação um responsável da Mazda que deu um exemplo engraçado, que agora posso usar, que é também se eu carregasse um carro a gasóleo por uma palhinha, também demorava muitas horas a carregar. Portanto, é a mesma coisa. Só para que fique claro que não há problemas de compatibilidade. A diferença é que carrega mais depressa ou mais devagar, mas não há problemas de compatibilidade. Sim. Pronto, neste momento, a rede pública de carregamento, complementada por as tais redes que eu referi, privadas, já permitem que se viaje por todo o país sem qualquer tipo de problema. Eu é que ainda sou do tempo em que, para viajar, eu tinha que me socorrer dos quartéis de bombeiros, dos hotéis ou das pensões onde eu iria ficar, mas essa situação está completamente ultrapassada. Neste momento existe também uma rede de destination chargers que estão alguns exclusivos para a Tesla, mas outros abertos a todo e qualquer veículo elétrico. Essa rede já tem perto de 200 instalações em restaurantes, hotéis, turismos rurais, turismos de habitação. Portanto, estamos a ver aqui um cavalgar permanente e quem continua a insistir que a rede pública de carregamento está pior é, de facto, uma pessoa que tem os olhos fechados e aí não há nada a fazer, a pessoa não quer abrir os olhos. Nesse aspecto posso dar o meu próprio exemplo. Eu agora, se calhar até de forma exagerada, qualquer dia tenho um azar, já não me preocupo muito, ou seja, não me preocupo, já não planifico as viagens. Ainda agora estive de férias para o Alentejo, já parti do princípio que encontrava postos e encontrei. Neste caso, mas até aí pode surgir alguma surpresa. Pode, mas a questão é essa, é que já estou tão à vontade, não é? Que depois às tantas pode correr mal, mas até agora nunca correu mal, portanto eu costumo dizer desde 2011 sim, também mais ou menos bateria. Sim, eu já fiquei sem bateria, mas nos carros com motor a combustão, no outro nunca fiquei também, curiosamente. Mas aí não tinha alternativa. Mas temos que acabar, já estamos aqui o nosso tempo, mas já agora só aqui uma dúvida neste caso do Filipe Lourenço.
Só que diz que, voltando à questão, nós no fundo já falámos disto, tem a ver com os tarifários e com a cobrança por minuto. O Filipe Lourenço diz uma questão que acho pertinente: os tarifários estão todos a ser cobrados por minuto, todos também não será, mas o que faz com que a maioria dos carros que carrega a 6 e a 7, presumo que seja kilowatts, não tirem partido total da potência disponibilizada pela maioria dos carregadores e assim fiquem prejudicados no valor que pagam. Existe alguma sensibilização da OVE para este problema? No fundo, presumo que o Filipe quer saber se a OVE está a tentar falar com os operadores para... Existe. Sim. Nós já falámos com todos os operadores que têm carregadores instalados, e estamos a falar dos principais, como a EDP Comercial, a Prio, a Galp Electric, enfim, todo, Mob Electric, EV-Power, KPLC, os principais, já falámos com todos, já manifestámos essa nossa preocupação. No entanto, a resposta que eles nos dão é que o mercado neste momento é livre, é um mercado aberto, vamos lá ver. Sim. Portanto, agora o que é que vai acontecer? Somos nós próprios que vamos impor o que é que nos interessa e o que é que não nos interessa. E o aparecimento das tais redes privadas que eu referi, e que é a primeira das quais vai ver a luz do dia no norte do país, na próxima quinta-feira de manhã, em Matosinhos, concretamente, essa rede, o que é que vai fazer? Vai pisar o acelerador. Essa rede vai levantar uma série de questões que vai obrigar toda a conjuntura legal, porque se rege hoje a mobilidade elétrica em Portugal, vai ter que pensar muito bem o caminho que estamos a trilhar e o que é que estamos a fazer. E os próprios operadores de postos de carregamento, pois se eu tiver numa grande superfície, suponhamos, um posto em que eu, com o cartão dessa grande superfície, com 5 pontos... Que será o caso, toda a gente já sabe, será o caso numa grande superfície. Em que eu carrego o meu carro gratuitamente, porque enquanto eu lá estou, eles dão meia hora para carregar, por exemplo, é evidente que ao lado, o outro vai ter que baixar o preço, se quiser. Vai ter que baixar o preço, mas o problema é que aí ele tem custos muito superiores que a outra empresa não tem. Portanto, tudo isto vai ser... As coisas não estão definidas. Isto não acabou. Isto não é uma história que acabou agora. Isto é uma história que está a começar a ser escrita agora. Portanto, o que é que vai acontecer no futuro? É que tudo isto vai obrigar o legislador, vai obrigar as leis que estão vigentes, mas também a ERSE como entidade reguladora, a IENSE como entidade fiscalizadora, a própria DGEG, vai obrigar, a própria MOBIE, como é óbvio. Olha, o Samuel Teixeira já disse qual era a grande superfície comercial, portanto está na rede, está no Facebook. Não sei, eu não estou a ouvir o Facebook. Mas estou aqui a dizer mas pronto, isso vai acontecer, vai ser uma realidade. É uma realidade que, quanto a nós, é positivo. Como utilizadores de veículos elétricos, o que é que nós queremos? Queremos carregadores, ponto final. Sim. É evidente que se tiver aqui um carregador que me custa 10 e ao lado um que me custa 6, eu vou para o que custa 6. Mas estamos um bocadinho na primeira fase, estamos um bocadinho na fase em que ainda é mais importante a densidade, a capilaridade do propriamente o preço. Ainda estamos eu não nessa posso fase. ficar parado sem conseguir chegar ao meu local de destino nem voltar para trás. Sim. Isso é que não pode acontecer com aqueles colapsos que houve da rede pública de carregamento sob gestão da MOBIE. Isso é que é inaceitável e nós, vamos lá ver, nós já o dissemos cara a cara, frente a frente, no Ministério do Ambiente, ao próprio Secretário de Estado da Mobilidade e ao Presidente da MOBIE. São situações absolutamente intoleráveis que tinham alguma complacência da parte nossa quando estávamos a falar de uma rede gratuita e que neste momento, sendo uma rede entregue aos operadores privados e paga, e bem paga, em alguns casos, não podemos ser complacentes. Não pode acontecer. Era inaceitável que fecharem as bombas de gasolina todas do país, como nós já vimos que aconteceu quando houve a tal greve dos transportistas. O pânico que se instalou, a confusão generalizada, os efeitos que isso pode ter nas pessoas e na economia. Portanto, isso não pode acontecer. E em relação à mobilidade elétrica, não pode mesmo acontecer. Portanto, o Henrique acredita que as redes privadas estão a chegar. Estamos a ver. Sim. Julgo que essas redes são complementares, vêm pôr o pé no acelerador para a mobilidade elétrica avançar, e isso é positivo para todos nós, os utilizadores, e é uma necessidade. Vamos ver. Vamos mostrar um pouco aquilo que aconteceu, se calhar, com as grandes superfícies comerciais, com os combustíveis low cost, não é? Uma série de supermercados ponham combustíveis low cost à porta para atrair pessoas para o supermercado, naquele caso, não é? E se calhar vamos ter um bocadinho esse exemplo. Henrique. Venham. Nós o que costumamos dizer é que venham quando alguém diz, mas são só carregadores rápidos, ou são só carregadores que não carregam nada, são lentos, não sei o quê, que venham. Que venham tomadas domésticas, chuco, que
venham carregadores de 350 kW. Tudo vai ser necessário para a nova paradigma que está aí, que está a bater-nos à porta, de uma mobilidade elétrica, de uma eletrificação total dos transportes, e estamos a falar também dos transportes coletivos, que se estão a eletrificar a uma velocidade bastante grande. E, portanto, a única coisa que nós, ou que eu, como Presidente da UD, posso desejar é que venham mais postos de carregadores, normais, rápidos, super rápidos, ultra rápidos, que a legislação se vá acomodando e se vá alterando para cumprir a função que uma rede pública deve ter. O papel do Estado é importante como incentivador, motivador e obrigar, obviamente, o empreendedorismo privado a que Nesse aspecto, parece que... tenhamos alguma capilaridade. E Sim. isso está a acontecer. E nesse aspecto parece que, pelo menos segundo as palavras do Presidente da MOBIE, também podem ler sobre isso na próxima edição da Exame Informática, vai continuar, ou seja, o Estado vai continuar a apostar em novos... Não se desligou completamente, apesar do projeto piloto já ter acabado, vai continuar... Vai avançar agora para o carregamento ultra rápido. Ultra rápido, exatamente. Bem, Henrique, já passamos mesmo o nosso tempo, já estamos mesmo aqui a bater nas 4 da tarde. Não se esqueçam, dia 19 e dia 20, Encontro Nacional de Veículos Elétricos, em Lisboa, em Belém, na Praça do Império, de fronte do Mosteiro de Jerónimos. Se for com um veículo elétrico matriculado, faça a sua inscrição no portal da UVE. Se for a pé, tem um pórtico de entrada e vai ver todas as grandes novidades, algumas muito ansiadas, que finalmente estão disponíveis para ver e para experimentar no Encontro Nacional de Veículos Elétricos. Acho que é uma boa forma de acabarmos. Henrique, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado, Sérgio, pelo convite, e vemo-nos no Media Day, e depois no EVE. Sim. Okay. Já sabem, como somos media partners aqui deste evento, aí aparece aqui o logo da OVE, exatamente por isso, vamos estar atentos e vamos também tentar transmitir o melhor que pudermos o que se passará neste evento. Boa tarde, Henrique, muito obrigado. Boa tarde. E boa tarde a toda a gente que viu. Boa tarde.